Chegada de novo ciclone extratropical preocupa a região. Especialista garante, não será tão violento como o evento climático da semana passada. Segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana na região. O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou com vetos lei que obriga o uso de máscaras em espaços públicos. Câmara de Vereadores de Criciúma devolverá mais de R$1 milhão ao Executivo Municipal. Assinado o contrato de concessão das praças de pedágios no trecho sul da BR-101. Preocupado com o avanço do coronavírus, prefeito de Içara ampliou fiscalização no município. Tradicional comerciante de São Paulo dá exemplo de persistência e sobrevive em meio às crises sanitária e financeira ocasionada pela Covid-19. E ainda, zagueiro do Tigre pronto para a retomada do Campeonato Catarinense de Futebol. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje, segunda-feira, 6 de julho do ano de 2020. A você que sintoniza a programação da TV Primavera, uma boa tarde. O ciclone extratropical que trouxe prejuízos à região na última semana ainda está preocupando a população. Como se não bastasse, o alerta da chegada de um novo ciclone está tirando o sono de quem ainda não conseguiu sequer consertar o que foi danificado há alguns dias. A semana começou com instabilidade em Santa Catarina e essa semana tem previsão de um novo ciclone no estado, mas com menos força que o ciclone Bomba, que atingiu 188 municípios na semana passada e fez o estado decretar situação de calamidade pública. O climatologista da Ipagre-Ciram explica que o fenômeno esperado para os próximos dias é bastante diferente do registrado na última semana, que teve proporções bem maiores. Semana passada, um sistema de baixa pressão atmosférica na terça-feira. Ele causava chuvas no Paraguai e Argentina e se deslocou rapidamente sobre Santa Catarina, sul do Paraná e norte do Rio Grande do Sul. E associado a ele já a baixa pressão, que é o ciclone, né? Então começou lá em Chapecó por volta da 1 da tarde, meio-dia, 1 da tarde, com vento de 108 por hora. Aí passou ali na região de Tangará, área central do estado, com vento de 111 por hora. Chegou aqui embaixo na barragem com 134 km por hora, às 4 da tarde. Então, o que me surpreendeu foi que deslocou muito rapidamente. Meio-dia estava em Chapecó e 4 horas em Criciúma. Segundo ele, o impacto foi até maior que o furacão Catarina, registrado em 2004. Foi pior do que o Catarina, porque o Catarina pegou só o sul do estado aquela vez, em 2004, 27 e 28 de março. E desta vez, este ciclone associado com esta tempestade que deu na terça-feira à tarde, ele varreu todo o estado, né? Então, a diferença foi essa. E o termo ciclone bomba, né? Ele foi muito bem colocado porque realmente foi um sistema muito intenso, muito forte, né? E ele teve dois momentos, né? O primeiro momento foi segunda-feira, terça-feira à tarde, que chegou aos 134 por hora, e na quarta-feira à madrugada em Criciúma chegou a 91 por hora. Então foram dois momentos típicos de um ciclone chegando à região. O ciclone Bomba deixou prejuízos em todo o estado e um dos setores mais atingidos foi o da agricultura. Houve perdas em várias regiões. Aqui o vento foi forte. Os bananicultores da região tiveram prejuízo de mais de 50%. Então nós temos 6.500 hectares com banana aqui na região, 3.500 hectares no mínimo foram destruídos. Isso dá um prejuízo estimado no mínimo de 50 milhões de reais, né? Então tem bananais, por exemplo, que arrancou a planta inteira com raiz e tudo. E uma bananeira para te plantar e ela dar um cacho leva 15 meses. Então, além do dano atual, real, desses 50 milhões, vai ter produtor rural que vai ficar um ano quase sem produzir banana. Claro, teve a questão da falta de energia na área rural. O pessoal da ordenha mecânica de leite ficou a quarta-feira inteira sem energia, alguns ainda até hoje.
construções rurais também. O pessoal que trabalha com estufas, né, com plasticultura, também teve prejuízos, mas na nossa visão o prejuízo mais forte foi a bananicultura. E é por conta dessa destruição causada na última semana que os catarinenses estão com medo desse novo ciclone. Mas o climatologista afirma que não há motivo para pânico. Esse evento climático deve ser de proporções bem menores. Esses ciclones extratropicais que acontecem aqui na região rotineiramente, 3, 4 vezes ao ano, normalmente dão aquele vento oeste-sudoeste durante 12 horas, aquele ventão que chacoalha tudo, mas não derruba tanta coisa. Então, nesta terça e quarta-feira, entre amanhã à noite e quarta-feira, vai soprar vento de novo. Mas é um vento que não vai ser tão forte quanto o anterior, porque a estimativa é que ali próximo ao costão até ele possa chegar de vez em quando a 100 por hora, bem no costão. Mas de maneira geral, Criciúma e praias, por exemplo, ele deve ficar entre 50 a 80 por hora, que é o normal de um ciclone extratropical. Então, ele vai causar algum estrago na rede elétrica de novo, né? Galho batendo em fio, algum outdoor podendo cair, mas os danos bem menores do que aquele que teve semana passada. Mas para essa terça e quarta-feira, a orientação é para que a população tenha cuidado. Antes de chegar o ciclone, amanhã, terça-feira, chove bastante. Então, entre Criciúma e Santa Rosa do Sul, São João do Sul, ali a fronteira com o Rio Grande do Sul, pode chover mais do que 50 milímetros. Então, o primeiro alerta é para a chuva de amanhã. O pessoal que está com a casa com alguma telha corrida, a calha meio entupida com folhas, vamos limpar isso aí para evitar que tenha problema de entrar água em casa. E quem ficar fora de casa amanhã, terça-feira, o dia todo, mantenha a casa bem fechada, porque depois dessa chuva vem aquele vento forte de amanhã à noite e quarta-feira de manhã. E com essa chuva, o abastecimento de água na região pode finalmente ser normalizado. Mas, segundo o Sônego, as perspectivas para os próximos meses não são boas. Então, para que normalize realmente, é preciso chover. O normal para junho, que é 100 milímetros e um pouco mais. Então, nós não tivemos ainda a chuva total de junho acumulada. Julho começou agora. Então, se chover aquilo que está previsto amanhã, quem sabe normaliza a situação por enquanto. Mas existe um temor na previsão de que a primavera seja de novo com pouca chuva, porque está se formando laninha no Oceano Pacífico. Então, provavelmente, a gente vai ter setembro, outubro, novembro, dezembro com pouca chuva de novo. Bom, e a segunda-feira foi de tempo nublado e frio em toda a região. Confira agora como se comportará o tempo no restante da semana. Amanhã, terça-feira, o céu estará encoberto e o tempo será de chuva em todos os períodos. As temperaturas continuarão baixas. A mínima será de 10 graus e a máxima de 14. Na quarta-feira, o tempo amanhecerá chuvoso, mas vai melhorando no decorrer do período com a aparição do sol à tarde. A mínima será de 8 graus e a máxima de 18. Na quinta-feira, o tempo será bom em todos os períodos, com a presença do sol em meio às nuvens. A temperatura mínima será de 6 graus e a máxima de 14. Na sexta-feira, o tempo será firme, céu sem nuvens e ensolarado. A mínima será de 5 graus e a máxima de 16. O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou com vetos a lei que obriga o uso de máscaras em espaços públicos, transportes públicos, carros de aplicativos, aeronaves e embarcações fretadas. Quem descumprir a obrigação vai ser multado. Os valores das multas serão definidos pelos estados e municípios. A sanção foi publicada na madrugada desta sexta-feira no Diário Oficial da União. O presidente Jair Bolsonaro vetou a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais e entidades públicos e em estabelecimentos comerciais, tais como indústrias, templos religiosos e demais locais fechados em que haja reunião de pessoas. Segundo o presidente, esse trecho pode ser caracterizado como violação de domicílio. Também foram vetadas a obrigatoriedade do estabelecimento fornecer máscaras ao funcionário e também do poder público de fornecer máscaras à população mais pobre. Por outro lado, está mantida a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais públicos, em transportes públicos, em carros de aplicativo, em aeronaves e em embarcações fretadas. Quem descumprir a obrigação será multado. Os valores das multas serão definidos pelas cidades e municípios.
Aqui em Brasília, por exemplo, quem não utilizar a proteção facial pode ser multado em R$2.000. A lei também determina sobre a adoção de medidas de asepsia de locais de acesso público e sobre a disponibilização de produtos de limpeza aos usuários, durante a vigência das medidas de enfrentamento à pandemia ou até que haja uma vacina contra a Covid-19. O projeto que deu origem à lei foi aprovado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados no mês de junho. De acordo com o texto, é obrigatório que o nariz e a boca estejam cobertos pela máscara e o item pode ser feito de forma artesanal ou industrial. Pessoas com transtorno de espectro autista, com deficiência intelectual, sensorial ou quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado da proteção facial estarão dispensadas da obrigação, assim como crianças com menos de 3 anos de idade. Todos os trechos vetados deverão retornar para análise do Congresso, que poderá acatar ou derrubar as decisões do Palácio do Planalto. A seguir, Câmara de Vereadores devolverá mais de R$1 milhão ao Executivo. O presidente da Câmara de Vereadores de Criciúma, o vereador Tita Belloli, confirmou que o Legislativo devolverá mais de R$1 milhão aos cofres do Executivo. Acompanhe. Na manhã desta segunda-feira, o presidente da Câmara de Vereadores de Criciúma fez a devolução de forma digital de R$1,5 milhão para a Prefeitura. O ato ocorreu no gabinete do prefeito Clésio Salvaro. Com isso, o Poder Legislativo já devolveu nesse ano aos cofres do município R$3.750.000. Em março, foi feita a devolução de R$1.250.000. Em maio, mais R$1 milhão. Os valores são referentes às sobras do 10º. Bom, estamos aqui na Prefeitura, mais uma vez fazendo a devolução do 10º, já é a terceira vez que estamos fazendo isso, um compromisso que nós assumimos com a população de Criciúma e colocando na mão do prefeito para fazer um bom zelo do recurso público e aplicar no cidadão criciumense. Nós mais uma vez queremos agradecer à Câmara Municipal, não apenas por esse gesto, que ele não é simbólico, ele é real, ele é verdadeiro, mas pela parceria que a Casa Legislativa tem com o Poder Executivo de aprovar os projetos, melhorar os projetos, levar as discussões, os assuntos que nós temos, o debate, a pauta dos problemas que nós temos na cidade. E a Câmara Municipal de Criciúma tem sido uma verdadeira parceira, tem melhorado muitos projetos e agora esta devolução de R$1,5 milhão vai ajudar muito. O 10º é um valor repassado anualmente pela Prefeitura para a Câmara de Vereadores para cobrir os custos da Casa Legislativa. As sobras do 10º são devolvidas anualmente para o Executivo, normalmente no fim do ano. Mas já há alguns anos, em Criciúma, esse valor tem sido devolvido antes, para que possa ser melhor aproveitado pela Prefeitura. E com a redução de gastos na Câmara, o valor tem sido significativo e contribui para investimento em vários setores. Foi assinado hoje o contrato de concessão para a construção das praças de pedágios no trecho sul da BR-101. A empresa paulista CCR assume nesta segunda-feira os serviços do trecho que vai de Paulo Lopes, na Grande Florianópolis, até São João do Sul, divisa com o Rio Grande do Sul. Um total de 220,5 quilômetros do trecho sul da BR-101. O contrato de concessão do trecho foi assinado durante evento no Aeroporto Regional Sul, Humberto Guizzo Bortoluzzi, em Jaguaruna, e contou com a presença do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Com essa entrega, com essa assinatura do contrato, se abre a esperança. O que a gente está fazendo hoje é reafirmando a nossa esperança de um Brasil melhor. Nós fazemos concessão, no final das contas, para melhorar a prestação de serviço para o usuário.
para tornar o Brasil mais eficiente, com custos menores. As nossas concessões salvam vidas. No primeiro ano da concessão, a CCR fará obras de recuperação na 101 Sul e só depois vai iniciar a cobrança de pedágio, que deve ser a partir de R$ 1,97. Ao longo de 30 anos, o contrato prevê investimentos de R$ 7,5 bilhões, o que representa uma média de R$ 250 milhões por ano. Com a concessão, 4 praças de pedágio serão construídas nos municípios de Laguna, no quilômetro 298, Tubarão, no quilômetro 346, Araranguá, no quilômetro 408 e São João do Sul, no quilômetro 460. O aumento no número de casos de coronavírus na região está trazendo preocupação às autoridades locais. Em Içara, o prefeito Murialdo Gastaldon aumentou a fiscalização, que será mais severa no município. O governo de Içara reforça a partir desta segunda-feira a fiscalização das medidas restritivas na cidade. Após mais uma atualização dos dados, a equipe do governo se reuniu com o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar na noite desse domingo para debater e criar uma operação conjunta. O objetivo é tentar barrar o avanço do novo coronavírus na cidade. Segundo o prefeito, Içara ultrapassou 100 casos da Covid-19. São 21 casos suspeitos, com 18 em tratamento domiciliar e 3 em hospital. E são 152 suspeitos monitorados. O município registra até o momento um óbito. Acabamos de concluir a reunião para fazer a avaliação semanal do problema da contaminação do coronavírus. Nós temos 106 pessoas que já foram contaminadas aqui em Içara. Dessas, 29 ainda permanecem com a contaminação, ainda estão com Covid. E dessas 29 pessoas, 4 estão em tratamento hospitalar. O prefeito reforça que, por conta desse aumento do número de casos, é preciso ter cautela na flexibilização e a população precisa colaborar. Por isso, a fiscalização deve ser intensificada para garantir que as medidas preventivas estão sendo cumpridas. A preocupação é muito grande porque tem sido ampliado o contágio e a partir de amanhã, uma operação conjunta do Governo Municipal com a Secretaria de Saúde, a Vigilância Sanitária, a Fundação Municipal de Esportes, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, nós intensificaremos as fiscalizações em todos os estabelecimentos, para que sejam obedecidas as regras que já estão definidas nos protocolos e no decreto que cada município, de forma regional, adotou a partir do dia 1º de julho desse ano, para que nós não tenhamos nenhuma possibilidade de que a situação piore. Por isso, a intensificação da fiscalização. E ele reforça o pedido para que a população esteja consciente da importância da prevenção e cumpra as medidas estabelecidas. E o apoio, mas o apoio mesmo de todos no cumprimento dessas regras. Porque se nós tivermos que sair do quadro atual para um quadro pior, se isso por acaso acontecer, vai ser um prejuízo muito grande para toda a sociedade. Então vamos fazer força para que, se nós sairmos do estágio atual, seja para uma condição melhor, para que a vida flua, a economia funcione, os empregos apareçam e a gente possa voltar à convivência social. A seguir, zagueiro do Tigre está pronto para a retomada do Campeonato Catarinense de Futebol. Um comerciante de São Paulo conseguiu manter a sapataria aberta, mesmo com a pandemia, e não está pensando em desistir do negócio. A loja do seu Manolo, como ele é conhecido, já é tradicional. Já são 66 anos de serviços prestados. E no que depender dele, do seu Manolo, outros muitos anos ainda virão pela frente.
A neta do seu Manolo compartilhou um pouco da vida do espanhol que chegou ao Brasil com 17 anos e começou a trabalhar como engraxate. Depois de algum tempo nessa profissão, ele abriu a própria loja de sapatos na Barra Funda, um tradicional bairro da cidade de São Paulo. O seu Manolo tem 88 anos e a loja tem 65. Foi daqui que, durante todo esse tempo, ele tirou o sustento da família. Mas assim como aconteceu com muitos comerciantes, com a loja de sapatos do seu Manolo, não foi diferente. A pandemia fez com que ele precisasse fechar as portas por 3 meses. 3 meses sofrendo, porque eu sofri no 3 meses. Por isso, a neta dele resolveu publicar na internet o pedido tão especial: não deixar essa história linda morrer. Não, nem me passava pela cabeça. Não, isso aí agradeço, porque não partiu nada da minha parte, nada. Em 65 anos de loja, o seu Manolo nunca precisou fechar as portas por tanto tempo como agora. Mas a crise gerada pela pandemia não fez o comerciante tão antigo aqui na região desistir do negócio. Muito pelo contrário, seu Manolo já abriu a loja e os clientes já estão voltando. E não importa se o cliente é novo ou antigo, o seu Manolo faz questão de tratar todos com o mesmo carinho e dedicação. E ele conquista todo mundo com o carisma de um bom vendedor. O seu Manolo está aqui desde 1955. Eu não era nem nascido, o seu Manolo já estava aqui. A gente tem um grupo aqui que são os amigos da Barra Funda. Então eu peguei o vídeo e coloquei no grupo e as pessoas se sensibilizaram com o seu Manolo, com a história do seu Manolo. E as pessoas que estão no grupo são pessoas que cresceram aqui na Barra Funda. Então, o pessoal quer ver um jeito de vir aqui, de estar aqui sábado, entendeu? De fazer alguma coisa em especial, porque conhece o seu Manolo. O seu Manolo, ele é avô de um grande amigo meu, na minha cidade, em Jundiaí. E recentemente esse amigo, que é neto do seu Manolo, fez um post no Facebook falando da história dele, da tradição da loja. E a partir disso eu falei, nossa, é do lado da minha casa, não custa nada eu passar lá, conhecer a loja, já estava precisando de um sapato e vim aqui. Exemplo de sucesso, de superação, perseverança, exemplo para todos nós, né? A história do seu Manolo é ou não é inspiradora? Mesmo diante de tantas adversidades trazidas pela pandemia, desistir não é algo que faz parte do vocabulário dele. Enquanto tiver saúde, ele declara que não vai parar de vender sapatos. Se Deus quiser, pode ter certeza. Vamos falar um pouquinho de esporte agora. O zagueiro Rodrigo Milanês está pronto para a retomada do Campeonato Catarinense de Futebol. O jogador falou do período sem precedentes que espera superar com vitórias dentro de campo. Titular do Criciúma até a parada do campeonato em virtude da pandemia do coronavírus, o zagueiro Rodrigo Milanês, criado na base do clube, falou sobre o momento difícil que ele e os colegas enfrentaram. Porém, o defensor carvoeiro se diz pronto para voltar à batalha, até porque no tempo em que a competição foi suspensa, continuou cuidando da parte física em casa. Então, essa parada aí foi uma coisa típica que aconteceu na nossa carreira e nas nossas vidas, na verdade, né? Todo mundo não estava preparado para isso, mas eu acho que a gente conseguiu se cuidar da melhor maneira possível. A comissão teve todo esse tempo de parada junto com a gente, em vídeos, em conversas, passando materiais de treino, para a gente perder o mínimo possível na parte física, né? Então acho que deu para ser bem aproveitado. Agora vamos esperar aí até o dia 8 para a gente ver o que vai acontecer no jogo. Mas muito tempo sem jogar pode custar caro. Principalmente porque com a volta das atividades, os jogadores estarão expostos a lesões. Rodrigo entende que o momento é de precaução. Na verdade, todo mundo
Tem um pouco, né? Até porque a gente acompanha um pouco o campeonato lá fora, que já recomeçou antes, tem algumas lesões assim, alguns jogos que a gente viu algumas lesões, né? Em alguns jogadores, então a gente fica um pouco receoso assim, até pelo tempo que foi de parada, e também pouco tempo de treinamento agora, mas a gente às vezes fica um pouco receoso mesmo. E além da parte física, o entrosamento do time também preocupa. Para Milanês, não tem jeito. O sistema defensivo ficará afinado com os treinamentos e com os jogos. Na verdade, sim, ainda não tem uma dupla de zaga certa, né? Até porque o time vai ser, acredito que vai ser definido só na terça-feira, na véspera do jogo, né? Mas o entrosamento vem no dia a dia, a gente tem que continuar trabalhando. O entrosamento não vem de um dia para o outro, tem que no dia a dia de trabalho, de treinos, de jogos, então durante os jogos com certeza ele vai aumentar. Mas o zagueirão tricolor tranquiliza. Entrosamento não será apenas um problema do Criciúma. Com certeza, acho que, como eu falei, foi uma parada atípica, né? Muito difícil, 3 meses, querendo ou não, a maioria das equipes ainda está retornando, né? Foi muito tempo parado, então, como eu falei antes, o entrosamento ele requer dias e dias de trabalho, né? Jogos também, então acredito que não seja de em 2 semanas que você já vai conseguir readquirir o entrosamento. E o Informe Região desta segunda-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.